Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu venho a essa tribuna hoje para falar de dois assuntos. Óbvio que nós, como representantes legítimos da comunidade do município de Pelotas, não podemos nunca nos abstermos de falar sobre as questões que dizem respeito diretamente à nossa caserna, né, à nossa comunidade da cidade do município de Pelotas, porque é para cá que nós fomos eleitos, é para cá que nós temos que trabalhar, em primeiro lugar, é óbvio, mas nunca nos esquecendo de cuidarmos também das coisas do nosso Estado e do nosso país, porque nós vivemos em uma república democrática, um país, num Estado que faz parte da federação. Pois bem, eu quero dar mais uma pincelada aqui, nessa questão que foi colocada aqui de manhã, na primeira fala pelo vereador Anderson Garcia, no que diz respeito, e depois o vereador Marcola deu uma pincelada aqui também, nessa questão nacional que nós estamos atravessando, vereador Gaúcho. Nós estamos atravessando uma crise, estamos mergulhados numa crise, o país, a nação brasileira, numa crise econômica, financeira, que advém da instabilidade política que vive o país nesse momento. Vereador Adinho, não é uma coisa fortuita. Mas quero reiterar que eu, enquanto cidadão, enquanto militante político, desde a minha tenra idade, dos 16 anos de idade, quando ainda era camponês, quando ainda era agricultor ainda, eu não vou abrir mão em nenhum momento, vereador Beto, nenhum momento eu vou abrir mão de lutar pela democracia e pela liberdade de expressão de todos, do nosso povo brasileiro. Por uma razão muito simples. Quem viveu sabe o quanto foi difícil construir um país democrático, uma sociedade igualitária, ou a tentativa dessa sociedade igualitária através de um partido democrático. Eu ainda falava, vereador Marcos Cunha, no sábado, uma reunião que fazia na colônia, ainda as pessoas faziam referência à minha mudança aí de sigla partidária, e faziam referência ao Leonel de Moura Brizola. E disse um homem, um camponês, de mais de 80 anos, disse assim para mim, seu Pedro Rivaroli, lá no fundo da Santa Áurea, fundão da colônia, sim, se o Brizola tivesse vivo, já estava resolvida essa questão do impeachment. Eu digo, mas como assim, seu Pedrinho? A coisa lá é muito forte, lá em Brasília é muito grande. Disse, não, é que não tem ninguém com a voz forte e contundente como era o Brizola. E eu quero dizer o seguinte, eu acho que a questão do impeachment tem que ser colocado de uma vez por todas na mesa, no Congresso Nacional. Ou vão fazer o impeachment da presidenta Dilma, a comissão, essa que está examinando, vai aceitar a queixa-crime e vão levar para o plenário, ou não. Agora, o que tem que deixar é o país trabalhar. Faz um ano, seguramente, que o país está travado na sua economia, na sua produção, no seu comércio, por causa dessa questão desse imbróglio do impeachment. Alguém tem interesse escuso nessa questão do impeachment, que não é com clareza. Lamentavelmente, ontem nós assistimos a OAB Nacional, a Ordem dos Advogados, instituição de grande representação popular, quando nas questões nevrálgicas políticas do país, mas nos 4 itens apresentados pela OAB,
registrando e protocolando um pedido de impeachment da presidenta Dilma. Eu quero discordar frontalmente da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem todo o meu respeito. Agora, essa questão das pedaladas, isso aí já deu para bola. Isso já deu para bola. O Congresso Nacional, vereador Marcos Cunha, o senhor que é advogado, professor de direito, quando o Congresso Nacional, lá no governo do Fernando Henrique, do Sarney, do Itamar Franco, votou, olha bem, votou pedaladas fiscais, eles homologaram. Eles resolveram a questão jurídica com uma questão subpondo-se a uma questão política. Pronto, acabou. Então, de lá para cá, não tem mais o que discutir questão de pedalada. Todos os governos fazem, municipal, estadual, federal, todos fazem pedalada. E eu acho que a OAB ontem embarcou nessa da pedalada e colocou, inclusive, a crítica contra a questão do dinheiro que foi sacado para a Bolsa Família. Acho que aí a OAB pisou na bola. Quanto aos outros 3 itens, bom, são itens discutíveis que eu não vou me contrapor, porque tenho direito. Quem entende que o Lula foi chamado para ser ministro para escapar da cadeia, bom, eu não concordo com essa ideia. Agora, os que concordam têm que defender, e eu acho que tem direito. Isso nós temos que discutir. Isso pode ser improbidade. Pode ser um ato de responsabilidade, de improbidade da presidente. Agora, a questão das pedaladas, eu acho que já deu, a população já viu, já fez a leitura, porque o povo não é burro como eles pensam que é. O povo já fez a leitura que essa questão das pedaladas já era. Não tem, todos os governos fizeram e passou. E o Congresso votou, e quando vota, homologa a questão das pedaladas, como todos os governos fazem uma parte. Para o vereador Anselmo Rodrigues. Alô, eu quero dizer aqui o que eu já disse. Eu acho o seguinte: casou, não tem conversa, tem que dormir junto. Discutiu com a mulher, acabou a discussão, tem que dormir junto, e não de costa. Essa é a minha opinião. É a minha maneira de pensar. Eu não concordo com impeachment. Ponto. Isso eu já disse. Agora vamos parar com esse engodo. Isso aí. O impeachment não está em cima das pedaladas. As pedaladas é apenas o pano de fundo. O resto que é escabroso é o que está em jogo. As pedaladas é o que eles tinham no momento para fazer uso. Então não adianta querer distorcer a realidade nacional. Esta é a verdade. A OAB ontem entrou com outro pedido de impeachment, com outras acusações. E depois entrará com outras e com outras. E mais outras e mais outras. Porque elas estão surgindo aos borbotões. Então, não sou favorável a impeachment. Casou, tem que dormir junto. Teria que aguentar o governo. É a minha opinião. Mas eu não posso ser o único soldado de passo certo num batalhão de passo errado. Isso não existe. Existe na democracia uma coisa chamada maioria. E a maioria tem que ser respeitada. Ah, mas as minorias também? Sim. Sim, como minorias. Agora, o que temos é um pano de fundo das pedaladas. Não, por mais ingênuo, burro que alguém possa pensar que é, não é as pedaladas, é o resto das agressões. Ou não é verdade, Bongo? Com certeza. Então, minha gente, casou, tem que dormir junto, não sou favorável, ponto final. Mas chamar
impeachment de golpe, me perdoa. Não vamos trocar o português e criar, como diz o senador, que saiu inclusive do PDT, o velho, me esqueci o nome. Vamos criar ali no português o petês? Só temos uma língua. A segunda deveria ser Tupi-Guarani. Sou contra a impeachment. Casou, tem que dormir junto. Muito bem. Obrigado, vereador Anselmo. A questão é a seguinte, eu quero, só para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que concordo plenamente, vou até encerrar minha fala aí depois da colocação do vereador Anselmo, eu também sou contra, porque elegeram, tem que aguentar. Não adianta agora ficar reclamando, e as pedaladas é uma cortina de fumaça, porque as outras questões ninguém bota. Por que não bota as outras questões, vereador Anselmo? Porque, impressionantemente, a Rede Globo deve 200 milhões de imposto para o governo federal e não paga. E isso é uma questão de improbidade. Por que não pede improbidade do governo porque não cobra a Rede Globo? Podia fazer isso. Por que não cobram a Rede Globo? Podia fazer o impeachment da presidenta por não cobrar a dívida da Rede Globo, dos impostos. Podia fazer. Então, vereador, eu só queria, para concluir mesmo, fazer referência à sua fala aqui, dizer que lamentar aquele acidente com morte ontem na Juscelino, com a questão ali da Rafael Pinto Bandeira, e o seguinte, né, vereador, a sinaleira, o semáforo da Deodoro com a Floriano, passou também 4 dias apagado durante o fim de semana. Eu liguei para a Secretaria de Transporte e Trânsito, falei da Juscelino, falei da Floriano com a Deodoro, e ainda disse, olha, é um cruzamento perigoso para segunda-feira, quando começa, e ontem ainda estava sem o sinal na Deodoro com a Floriano. É importante que a Prefeitura, o departamento que cuida deste serviço, tenha cuidado. Foi uma morte e num cruzamento perigoso da cidade, como tem outros muitos aí, e que a Prefeitura tome cuidado com essas questões, tão logo deu problema no semáforo, que tenha que ter plantão nos fins de semana para arrumar essa questão, porque é uma vida, não é qualquer coisa, vida não tem preço. Muito obrigado. Obrigado, vereador Conceição Monça.